Ouvinte de casa, nós damos boa noite. Atendendo o convite do Luiz Gonzaga, estou aqui atendendo o povo. Para cantar a sua música. Nossa feirinha. A Feira de Caruaru, tá? Eu não aprendi, não decorei bem a letra, porque a letra é difícil, hein? Vou confessar uma coisa, eu fiz, mas também não sei de cor ainda não. Então, O que a gente faz? quando você se atrapalhar, você joga pra cima de mim. Quando eu me atrapalhar, você me defende, tá? Um empurra o outro. Ah, tá. Você presta atenção, porque nem ele sabe usar a letra. Confusão. Nem eu, nem ele. Nenhum, nem outro sabe. Vocês vão prestar atenção. Vamos embora. A Feira de Caruaru. A Feira de Caruaru faz gosto a gente ver de tudo que há nela tem pra vender. Na Feira de Caruaru tem massa de mandioca, castanha assada, tem cru. Tem banana, laranja, manga, batata doce, queijo e caju. E agora? Cenoura, jabuticaba, guiné, galinha, patipiru. Tem bom de carneiro, de porco, de tubi, tá inseguro. Tem massa de porco, de tucida e seguro. Tem peixe, balaio, corda, camambo, creia, coitatu. Olha, tem fumo, tem tabaqueiro, feito de juiz de dois legumes. Anégua, curticeiro, peneira, boi, mediuruçu. Oxi! Tão pronto? Agora a gente tá pronto! Chegando em Caruaru num dia especial pra nossa cidade. Escutando a Feira de Caruaru, que é o hino. Ora, se não! Cantada por Luiz Gonzaga e Onildo Almeida. Menino caçalambu. Tem maçã de cebola, feira e tomate. Aciona um aviãozinho aí pra chamar o povo. Na torta, pirão, vestido que nem angu. O biá de tamborete feito de coco de mulungu. Uhul! Simbora, Caruaru! Tem luz de terra, O velho grande de laço que faz jaú. Gelada, caldo de cana, fruta do pai, mas não Manda dá. caru. boneco de Ritalino! Olha lá! E tudo que há no mundo tem na Feira de Caruaru. Ih! Caruaru, a Feira de Caruaru faz gosto a gente ver. Aciona o aviãozinho aí, chama o povo. Nela tem pra vender. Uhul! Saudade dessa forró! Simbora! Gonzaga e Onildo na Feira de Caruaru. Uhul! Nosso hino! Nosso hino, com certeza, Isaneide. É isso aí, pessoal. Boa tarde. Deixa eu me chegar aqui. Chega, eu me aqueci. Muito forró. Chama o povo no aviãozinho. Vem assistir, vem contar a história aqui ó, de Caruaru com a gente. Tem muita gente aí de Caruaru que eu tô vendo, né? Muita gente que é de fora. Sejam bem-vindos a Caruaru, que tá fazendo 163 anos de muita história, muita cultura. Nossa cidade é o celeiro dos artistas nordestinos. É, minha gente, vocês viram aí, né? A gente deu uma passeada, né? Mostrou a vocês aí algumas fotos históricas, né? Que a gente tem alguns registros de alguns prédios que foram modificados, alguns ainda continuam com suas adaptações, mas assim, a gente tem muita história para contar, né? Muita música, muita literatura, né? Muita arte, muita vida, né? Caruaru é vida. Simbora, meu povo. O tempo tá difícil, mas a gente tá aqui para tornar a coisa mais bonita e mais clara, né? Infelizmente eu não acordei hoje, né? Com aquela alvorada, né? Com aquele estilo de bater o martelo lá no Monte do Bom Jesus.
Infelizmente, né, a gente não teve este prazer de todo 18 de maio a gente escutar a alvorada, né, no Monte do Bom Jesus. Quem é daqui sabe o que eu estou dizendo, não é? Inclusive na Oxa tem um bocado de coisa lá, né? Depois dá uma olhada nas postagens lá no feed, né? Pra ver se você é caruaruense raiz, viu? Eu preenchi todos os requisitos. Só não comi aquele cachorro quente na Rua Bahia, mas também depois, quando passar com pandemia, eu vou lá para cumprir tudinho à risca, viu? Eita, beleza, meu povo? E assim, hoje, né, a gente tá aqui para falar sobre Caruaru, nesse dia especial. A cidade, né, tá completando aí mais um ano de história, né? E muita história. Caruaru é uma cidade cheia de história, riquíssima, né? Se fala muito de São João, né? O maior e melhor São João do mundo é o nosso. Que me desculpem as outras cidades, se tiver alguém aí de outra cidade, mas depois venham para comprovar, né, que aqui a gente tem uma festa incrível, né? Acho que os loucos para fazer 30 dias de festa, só caruaruense mesmo, né? Então, ó, vejam só. E o povo de Campina Grande, né? É dois malucos que brigam aí por esse título, mas aqui eu sou de Caruaru, é melhor. Ó, bora lá! Eu comecei com Feira de Caruaru, né? Porque é o nosso hino, mas também porque a feira, na realidade, a gente está aqui para falar um pouquinho de história, falar um pouquinho dos museus da cidade, falar um pouquinho da arte, né, da nossa cultura. Hoje é uma live especial. Chama o povo aí pra gente encher esse negócio aqui. Esse povo tá no feriado fazendo o quê? Vem escutar a história de Caruaru com a Oxa, rapaz. Aí a gente começou, na realidade, com Feira de Caruaru, porque a cidade, né, ela nasce de uma feira. Eu não sei se vocês têm essa noção da importância da feira para nossa cidade. A cidade de Caruaru é a única cidade no mundo que surgiu após uma feira. No mundo, eu estou dizendo, hein? Por isso que a Feira de Caruaru, desde 2007, né, ganhou o título, né, recebeu o título do IPHAN, Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico e Artístico, né, Nacional, de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. Não é pouca coisa não, minha gente, é muito, né? E por que Patrimônio Cultural Imaterial, né, brasileiro? Porque tudo é imaterialidade, né? São os fazeres e saberes de um povo que estão representados na sua feira. E quem é daqui sabe que a gente adora uma feira. Quase todo bairro de Caruaru tem feira, minha gente. Tem feira no Salgado, tem feira no Vassoural, tem feira no Santa Rosa, tem feira no Alto do Moura, né? Tem feira no São Francisco, tem feira em tudo que é canto. Então a gente tem o Parque 18 de Maio, que é aquela lindeza maravilhosa ali. A gente tem um composto ali de várias feiras, né? Feira do artesanato, a Feira Livre, feira de calçados, feira de importados, feira de confecção, a própria Feira da Sulanca está naquele conjunto, né? E a gente tem muitas feiras. Então, assim, Caruaru, ela nasce numa feira, né? E como é que ela nasce numa feira, Isabel, né? Para ter feira tinha que ter gente. E para ter gente, minha gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Tinha um camarada aqui, pelos idos, né? Nos inícios ali do século XVIII, por aí, né? Chamado José Rodrigues de Jesus, dono de uma feira, dono de uma fazenda de gado, né? E, na realidade, em 1781, né? Ele ficou sabendo que a irmã mais nova havia falecido. E ele resolveu, junto com sua esposa, Maria do Rosário, construir uma capela em homenagem à irmã mais nova que havia falecido, mas também sob a vocação de Nossa Senhora da Conceição. Deixa eu virar a tela um pouquinho aqui para mostrar a vocês o que hoje é essa capela, né? Então, olha, Capela de Nossa Senhora da Conceição, fica no centro da cidade, né? No marco zero da cidade, no coração de Caruaru, né? Essa igreja aí foi construída, né, em 1782, ela foi inaugurada, iniciou-se em 1781 e foi até 82. Logo no início, né, ela não tinha essas duas torres que a gente tem aqui, ela só tinha o vão central, era uma capela, era um pouco mais simples, tá? E depois, né,
E só em 1857 que foi construída, né, a primeira torre, que é essa torre aqui que a gente está passando o mouse, tá? E só em 1907 foi construída a segunda torre da igreja de Nossa Senhora da Conceição. Vamos ver aqui, dar uma olhadinha nos detalhes, né? É uma bela igreja, está no centro da cidade de Caruaru. A feira nasceu a partir dessa igreja, ela foi o ponto principal, na realidade, né, de ajuntamento, vamos falar bem assim nordestino, né? De ajuntamento de pessoas, tá? Essa é a igreja da Conceição por dentro, né? O altar belíssimo, isso é como ela é hoje, tá? Inclusive, lá ao fundo, na igreja, nós temos a imagem de Nossa Senhora da Conceição, né? Essa imagem, ela foi restaurada e presenteada à cidade de Caruaru em 2007, no ano do Sesc Centenário da cidade, tá? Aí alguns detalhes da igreja. Isso não é mármore, isso é uma técnica de pintura, tá, gente? Que é feita, que imita o mármore. Em cima, tá vendo aí? Isso aqui é uma obra de arte, né? Que é Nossa Senhora da Conceição e os Anjos, né? Que foi pintada pela pintora Luísa Cavalcante Maciel, né? Ela é de Arco Verde, mas ela morou e passou, né, a maior parte de sua vida aqui em Caruaru, tá? Vamos chegando aqui. E na frente, né, da igreja, na calçada mesmo, tem uma coisa bem interessante que talvez as pessoas desconheçam em Caruaru, que pisam no monumento. Gente, isso aqui é o nosso marco zero na cidade de Caruaru. Todo mundo pisa, ninguém, né, repara nisso no dia a dia, né, o que é esse marco zero, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui, até porque lá na praça não existem placas, né, para poder dizer o que é que significa cada um desses quadrados e cada uma dessas figuras geométricas aqui. Mas a gente vai explicar para vocês. Esse quadrado central dourado aqui, gente, é justamente o quadrado central que significa os 3 Fs da cidade. F do feito, F da fé e F da feira. O feito de José Rodrigues de Jesus, que construiu a capela, a fé, e a partir daquela capela que começou a ser o ponto de aglutinação de várias pessoas da região, nasceu a feira de Caruaru, tá? Esses outros quadradozinhos aqui, né, vamos dizer assim, cinzas, né, eles significam os 4 verbos da cidade. 4 verbos, Isabel? Exatamente. Na cidade nós habitamos, na cidade nós trabalhamos, na cidade nós recreamos e na cidade nós circulamos. Os 4 verbos da cidade. E reparem que essas figuras geométricas, elas formam 4 setas, né, que são justamente a determinação dos pontos cardeais, né, da cidade. Norte, sul, leste e oeste. E a nossa igreja da Conceição, ela está virada a oeste. Beleza? Massa, né? Eita, que a oxa é cultura. E ó, o homem aí, tá vendo, na frente da igreja, olhando para a igreja que construiu, José Rodrigues de Jesus, lá em cima, né? Toma conta da cidade que ele ajudou a crescer. Porque esse homem foi o cara em Caruaru, entendeu? Porque se não fosse ele abrir vamos dizer, as porteiras da fazenda para que esse progresso começasse a surgir, a gente hoje não era uma das maiores cidades, né, do Nordeste. Gente, e aqui embaixo, né? Aqui embaixo, vou contar esse segredo para vocês. Tem essa mulher, né? Essa figura feminina e essa criança aqui. E todo mundo diz que é a primeira professora de Caruaru. E pasme, isso é ensinado inclusive nas escolas, né? Mas não é, gente. O artista representou aí na figura feminina, as mulheres agora vão ficar todas de bola cheia. Eu me sinto, né, quando eu vejo essa figura aí. A mulher significa o progresso e a sabedoria. E a criança significa a cidade de Caruaru em busca deste progresso e desta sabedoria. Massa demais! Segunda igreja da cidade, isso é uma foto histórica, minha gente. Isso aí é a igreja Nossa Senhora das Dores, a catedral da cidade. Tem gente que nem sabia que a catedral era assim, né?
ela tem aí, ó, uma arquitetura totalmente diferente. Isso aqui é o Palácio do Bispo ainda, né, só com um térreo, não tem o primeiro andar, né, tem essas duas diferenças aí na arquitetura desse conjunto, na realidade. Deixa eu passar aqui. E aqui, ó, já é aquela catedral, né, aquela igreja, né, que ela foi construída a princípio em 1846, brigas políticas entre fazendeiros, né, e novos comerciantes, né, fizeram com que surgisse essa igreja, né, que eu mostrei anteriormente, e depois, né, em 1848, ela foi inaugurada, e em 1914, né, a segunda torre foi construída e ela foi remodelada, né. Esse pavimento aqui foi construído também, né, e passou a ser também sede da Prefeitura de Caruaru, já foi sede da Prefeitura de Caruaru. Deixa eu passar mais um aqui. Essa outra área aqui, né, é justamente o antigo Jardim Siqueira Campos, que minha mãe fala muito que ia paquerar lá, né, então era o ponto de encontro da sociedade de Caruaru. Então, a gente está vendo aí umas partes históricas e também rememorando algumas coisas, né, da nossa família. Essa é uma foto mais recente, tá? E em 1964, essa igreja ela foi demolida para ser construída a arquitetura moderna que a gente vê hoje, né? Toda de concreto e tem esse formato piramidal aí, tá? Em 1968 ela foi reinaugurada nesse formato. Isso aqui é a igreja por dentro hoje. E essa é uma foto bem recente, né? Depois das novas reformas, pinturas que ela teve, então bem recente. Bom, pessoal, passeando por Caruaru, né? Caruaru é uma cidade bem interessante, né? E eu tive o prazer do ano passado, durante a Semana Santa, de fazer um roteiro a pé na cidade. Então a gente pôde ter a oportunidade de contar às pessoas, né, toda essa história, mostrando as curiosidades, tá? Uma coisa interessante que eu coloquei, inclusive, hoje lá no story da Oxi, né? Perguntei a vocês se vocês sabiam que Caruaru tinha sido capital de Pernambuco, né? Algumas pessoas responderam e, assim, Caruaru já foi capital de Pernambuco. Foi recente, viu? A gente é o poder nesse lugar. E em 2007, né, nas comemorações do ano do Sesc Centenário, quando Caruaru fez 150 anos, o então governador Eduardo Campos, né, assinou um decreto como um presente para Caruaru durante 2 dias, do dia 16 ao dia 18 de maio daquele ano. Caruaru passou a ser a sede administrativa de Pernambuco. Então, a gente tem algumas curiosidades na nossa cidade, né? É muito bom a gente poder entender essa história, né? Por que a cidade é tão importante, né? Algumas coisas aconteceram, né? E a gente vai reviver essas histórias, né, com uma amiga minha que eu vou chamá-la aqui, Regina. Vou ver se ela já tá por aí, tá? Deixa eu ver aqui. Chamar a Regina. Mas antes eu queria... Deixa eu ver se eu encontro Regina. Regina já tá aqui me ouvindo. Bom, mandar um abraço para Janja, Valéria, Neves, Vanessa, Marcelo, Jorge, né? Belim, Ceci, né? Minha tia, oi tia Olívia, tá aí? Kira, Vitor, Ismeres, tá morrendo de saudade, já vi ali um bocado de mensagem dizendo assim, eu tô com saudade de Caruaru, lá no Paraná. Ivaneide, né? Minhas irmãs, Isaneide, Iraneide, né? Jéssica, minha companheira aí que me ajudou, inclusive. Lala, um abraço para vocês. A minha família toda tá aí, né? E tem muita gente aí também que já várias vezes que estão aqui. Eu tava até vendo aqui alguns nomes que estão subindo, que na hora que a gente tá falando a gente não consegue ver. Mas, Regina, boa tarde. Olá! Tudo bem? Estamos de parabéns. Tomando. Prazer tê-la de novo aqui na Oxi. A gente fala hoje sobre a história de Caruaru. Uhum. Eu que agradeço, Isabel, mais uma vez essa oportunidade, né? E depois de ouvir aí, é sempre bom a gente ouvir essa história forte, significativa e bela que deu origem a Caruaru, né?
E aí a gente se enche de alegria, apesar do momento um pouco difícil, mas tem muita coisa bela para a gente relembrar, né? E hoje também, antes de eu começar a minha narrativa, eu quero dar uma boa tarde para todo mundo, inclusive a sua família, né? Isimere, todo mundo. Oh, E aí eu quero também fazer uma referência aqui aos museus, como sendo hoje o Dia Internacional dos Museus, né? 18 de maio celebra o Dia dos Museus. E devido à coincidência de Caruaru também aniversariar, fica um pouco esquecido. Todos os anos, em anos anteriores, lógico, nós celebrávamos com uma semana de eventos culturais, né? Teatro, música, palestras, e numa dinâmica muito boa, e uma efervescência cultural muito grande. E aí eu quero só ressaltar que hoje é o Dia Internacional dos Museus, e o tema que o ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus, decidiu, junto ao IBRAM, para esse ano, é justamente Museus para a Igualdade, onde é trabalhado 2 subtemas, que é a diversidade e a inclusão. Então, Isabel, você vê que desafiador foi o tema desse ano, de 2020, né? Porque como é que os nossos museus estão trabalhando essa igualdade? De que forma ele está sendo utilizado? Ele está realmente de forma democrática, abrindo suas portas para a população? Então, é aí que entra também a nossa responsabilidade para que cada dia a gente expanda mais o conhecimento e a gente agregue mais valores e a gente, assim, também atraia cada vez mais pessoas para que se apropriem dessa vastidão de conhecimento, esse universo belíssimo que os museus proporcionam. Então, para início de conversa, eu fiz essa referência porque muita gente desconhece que hoje é o Dia Internacional dos Museus. E também lembrando que os nossos 8 museus, né, que são administrados pelo município, eles são cadastrados no IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. Então, todos os museus de Caruaru, eles são cadastrados no IBRAM. E isso nos fortalece porque existe um feedback muito bom, tudo que existe, eles nos mantêm informados e também nós, todas as festividades, principalmente agora a Semana dos Museus, nós enviamos relatório e é muito bom esse cadastro dos museus, porque nos fortalece, né? E aí, falando sobre museus, a gente pode começar a nossa tour, né? Eu vou vai fazer tentar... quase que um tour virtual, né? A gente vai fazer um tour virtual. Eu vou tentar sintetizar e ser mais rápida, porque eu quero me deter um pouco mais quando a gente chegar no memorial que eu deixei para que a gente fizesse o fechamento. Certo, Isabel? Certo. A gente, inclusive, a gente começou, né, conversou hoje, a gente começar pelo Museu do Forró, Luiz Gonzaga, né? Então, eu vou virar a tela, né, para poder mostrar algumas fotos, enquanto você vai falando, a gente vai mostrando. Falando, independente de alguma coisa, é o Museu do Forró, e a gente vai fazendo a nossa narrativa em cima desse espaço museológico. Ok? Perfeito. Vou virar aqui para a gente colocar lá, tá bom? Ok. Vamos abrir aqui. Pode. Começar aí logo com a estátua de Luiz Gonzaga, né? Que a gente chegando ali no pátio de eventos, né? A gente se depara com
Ver se eu consigo abrir. Parque Pronto. de Eventos Luiz Lua Gonzaga, né? E aí, ao Isso. fundo, a gente já percebe o Museu do Barro e o Museu do Forró Luiz Gonzaga. Bem, o Museu do Forró, ele preserva e divulga a história do nosso rei do Baião, certo? Nascido em 1912, e aí essa foto que você colocou agora é a sala do centenário, que Vou nós fazer assim, para a fizemos gente não ir uma tão ligeiro. sala do centenário Luiz Gonzaga. Essa sala ela foi montada agora em 2012, pela passagem dos 100 anos de Luiz Gonzaga. E foi um trabalho muito significativo, porque envolveu o pessoal do Moura, essa casinha que vocês estão vendo, fui eu quem elaborei, fiz a arte, com a ajuda de um colega do museu, inclusive o porteiro, por nome de Alberto, porque era preciso jogar a massa para dar essa textura. E como eu não tenho muita habilidade com o trabalho com massa, argamassa, então ele jogava, mas a produção artística e foi toda minha, o desenho. Aquele candeeiro que tem ali na janela foi uma contribuição de um colega nosso, artista também. E aí essa sala, ela é de extrema significação, até porque ela foi montada assim com o grupo do museu, o Alto do Moura aí presente, né? Com as peças belíssimas, e a gente aí tem essa sala onde o turista chega e realmente fica encantado. É cenário para muitas gravações, de repente, de viola, vai muito artista fazer gravações aí, porque realmente é um cenário muito bonito. Inclusive, até o teto, né? O teto é cheio de estrelado, né? Que não deu para ver na foto aí, bem interessante. Esse detalhe do céu estrelado e a cor azul que vocês podem perceber é porque o tema para se desenvolver essa sala, nós nos inspiramos na música Olha para o Céu, Meu Amor. É por isso que quem adentra nessa sala vê o céu totalmente estrelados e duas cores azuis, uma na parede, uma de frente para a outra, nas paredes laterais que ficam de frente para a outra, onde está a casa e essa aí que você está mostrando. Então, o tema foi esse, a inspiração, o mote de inspiração foi a música Olha para o Céu, Meu Amor. Nós podemos... Tem algumas, inclusive, algumas referências a músicas aí, né? O Shot das Meninas, Olha para o Céu, Meu Amor. Então, é justamente essas composições, a gente tem isso no acervo, né? Justamente. Nessa sala, Isabel, a Universidade Federal fez uma doação das turmas que produziram 2 belíssimos modelos. Um que é com referência ao Shot das Meninas, e o outro, A Morte do Vaqueiro. E junto aos modelos está a placa explicativa, e é algo que realmente chama muito a atenção. Né? Então, a gente pode agora sair dessa sala e ir para o acervo tradicional. Ok? Ok. Esse painel de cacheado aí... O painel de cacheado, nosso amigo, que sempre está visitando o museu, não é? E um grande artista, aí está o busto também de Luiz Gonzaga, fica ao lado esquerdo da entrada da sala, onde está o acervo tradicional. Uma sala belíssima, vocês podem ver, né? O gibão. E eu quero ressaltar aqui que as doações... Aí a maioria dessas doações foram feitas por Edelzuíta Rabelo, a última esposa de Luiz Gonzaga. Então, o acervo é original, as pessoas ficam encantadas porque nós temos relógio dele, nós temos cheques, nós temos a carteira de identidade na época,
que era uma carteirinha, diferente dessa hoje, que é só uma peça. E a discografia dele, né? Fitas, cassete, nós temos uma literatura aí, uma vasta literatura sobre Luiz Gonzaga. E nós Muitas temos fotos, também... né? Inclusive, Sim, essa foto sim. aqui que a gente está passando, né? É justamente ele e Edelzuíta, né? Que dizem que eles se conheceram aqui em Caruaru. É uma curiosidade, né? Isabel, eu chamo a atenção para quem ainda não conhece esse espaço, que tem uma particularidade aí, que é muito interessante. Os turistas, quando chegam, e os visitantes, eles perguntam muito pela correspondência amorosa de Luiz Gonzaga com Edelzuíta, né? Que ele chamava carinhosamente de Zuíta. Então, nós temos aí, gente, a correspondência de Luiz Gonzaga, escrita em guardanapos de restaurante. Nós temos as cartas que ele fazia para ela quando chegava em Caruaru, e é muito procurada. É uma vitrine que fica do lado esquerdo quando você faz o percurso da sala. E é muito, mas muito interessante. Muito interessante, né? E Luiz Gonzaga, a gente sabe que ele foi o divisor de águas. Ele influenciou também muita gente, né? O pessoal tem hoje Luiz Gonzaga ainda como uma referência, porque ele, quando começou a vida artística dele, ele não começou como regional, ele começou tocando jazz, ele começou tocando bolero, ele começou nas noites, tocando músicas que não tinha nada a ver com o regionalismo. E depois alguém pede a ele, uma turma de alunos, de universitários, pede por que ele não usava, não se caracterizava, não representava a forma como o povo dele vivia. E aí é quando ele realmente se caracteriza e começa a tocar as músicas regionais. E aí ele dispara e realmente tornou-se esse ícone que é hoje. Também no Museu do Forró, a gente tem a sala de festejos juninos. Passando. Olha lá. Aí, Isabel. Essa sala aí, ela representa a cozinha regional. Aí nós temos a sala de festejos juninos, nós temos instrumentos musicais, nós temos fogos, logo depois daquela vitrine ali, nós temos uma representação dos fogos, muito usado nos eventos. E nós temos aí, justamente, Isabel, os fogos, que também chamam muita atenção dos visitantes. Nós temos toda a história contada em painéis expositivos de como começou a história do São João em Caruaru. Porque muita gente não sabe que Caruaru começa com o São João na Rua São Roque, não foi nem na Rua 3 de Maio, isso já veio depois, com um casal que você deve ter conhecido, Agripino e Terezinha, que trabalhou por muito tempo na Fafica, mãe de Agristelma, de Agristela, é uma família numerosa. Então, o São João começou daí. E depois ele se expande e hoje ele é isso aí, né? Imensurável. Agora a gente pode ir também para o espaço Elba Ramalho, porque na verdade o museu ele abriga 2 salas de Luiz Gonzaga, uma sala de festejos juninos e o espaço Elba Ramalho. Essa paraibana de Conceição do Piancó, que carinhosamente costuma abrir os São Joões de Caruaru e que tem um carinho imenso por nossa cidade. E essa sala começa com a doação do fã-clube dela, Ave de Prata. Eles fazem a doação desse acervo, que é uma continuação da sala dos festejos juninos, né?
Aí, quando o visitante chega, ele vai olhar as roupas que ela usou durante as festas de São João em Caruaru, nas aberturas, vai encontrar o disco de ouro dela também, vai encontrar o título de cidadã caruaruense. Eles encontram ainda um grande acervo também, além das fotografias de revista, não é? Objetos de uso pessoal. Então, tudo isso o fã-clube Ave de Prata doou para o nosso Museu do Forró. Podemos agora... vamos embora subir o primeiro andar agora, vamos embora. Primeiro andar, quando que a gente não esteja lá para subir as escadas, né? Nós vamos encontrar agora... Museu do Barro. Museu do Barro. Museu do Barro, ele tem o seu início em 1988. E depois ele passa por uma revitalização em 1998. Ele passa por essa revitalização. Ele tem esse painel aí que foi cacheado também. Para mim, eu considero uma das obras mais bonitas de cacheado, esse painel. A representatividade da feira, do artesanato, não é? Tem aqui a primeira peça de Luiz João. A primeira peça dele, né? Exatamente. O boi de Vitalino, né? O famoso boi de Vitalino. Vitalino aí, a feira, a Igreja da Conceição. Então, ele conseguiu dar uma significação assim mensurável do museu através desse painel. É uma obra esteticamente perfeita. E nós vamos encontrar... Sim, Museu do Barro, nós temos a Pinacoteca Luísa Maciel, a nossa grande pintora Luísa Maciel. Inclusive, eu quero ressaltar que a última exposição dela fomos nós que montamos lá no Museu do Barro, na sala de exposições temporárias. E aí nós temos essa peça de Eudócio também, numa dimensão quase que gigante. Nós temos a sala dos ceramistas do Alto do Moura, com mais de 500 peças, né? E aí nós vamos encontrar peças de Zé Caboclo, Zé Rodrigues, nós vamos encontrar de Marliette, de Eudócio, Manuel Bernardo, aí é o casamento no carro de boi, o casamento, que é essa peça imensa. Ela foi produzida por Manuel Bernardo, conhecido como Mané Gago, que faleceu há pouco tempo, né? Foram muitas perdas que nós tivemos, grandes nomes, grandes artesãos que se foram. Exatamente. Né? Nós temos as peças de Marliette, né? As miniaturas, né, de Marliette. Também. Uma peça, nós temos lá 3 peças de Marliette Rodrigues que são imensas, e temos as miniaturas que hoje ela se dedica muito. Então, aí são miniaturas, trabalho da família de Marliette, né? Filhos de Zé Caboclo. Nós temos agora, estamos vendo a peça de Joel Galdino. Tem uma que é do mestre Galdino, tem outra que é de Joel. E nós temos ainda uma de Antônio, filho do mestre Galdino, né? Joel e Antônio, a gente tem peças dele lá no museu. Então, Isabel, é uma riqueza extraordinária. Essas peças aí são peças de Zé Caboclo. Zé Caboclo, exato. Inclusive, o Museu do Barro é Museu do Barro, Espaço Zé Caboclo. Zé Caboclo. Um discípulo quase que irmão de Vitalino. É muito interessante a história de amizade, né? De Zé Caboclo com Vitalino. Inclusive, estão sepultados, as covas dele lado a lado. Ficam ao lado da outra. Né? E trabalhavam dentro de uma união
maravilhosa. Hoje, ainda hoje, as famílias são muito envolvidas uma com a outra. Foi uma amizade, além de Vitalino ter deixado, né, esse tributo para a arte do barro, Vitalino também deu um exemplo muito grande de união, de solidariedade. Vitalino ensinava, Vitalino fez escola no Alto do Moura. E ele, Eudócio e Zé Caboclo, eles formavam praticamente um trio inseparáveis. Foram eles que descobriram, Zé Caboclo, principalmente, o arame, a introdução do arame nas peças. Para dar sustentabilidade às peças, né? Justamente, da estrutura da peça. E assim que um descobria alguma coisa, eles passavam para o outro, Isabel. Eles tinham prazer em ensinar. Os olhinhos na também. realidade, essa irmandade, né, entre eles, né, alguns detalhes que é justamente bem específicos do Alto do Moura, né? Eles são muito unidos. Justamente. E aí a gente vê a introdução do arame, que foi Zé Caboclo, a pintura do olhinho branco com um pontinho preto, que foi Eudócio e Zé Caboclo, e em seguida passavam já para o mestre Vitalino. Então, não havia essa separação, não, isso aqui eu descobri, então é meu. Não, eles sentiam prazer em um ensinar o outro. Portanto, essa sala dos ceramistas realmente é algo fabuloso. Nós podemos passar para a sala do mestre Vitalino e família também. Vamos lá, olha ele aí. Vamos. Justamente aí. Que tem uma famosa frase que aqui não dá para eu ler, mas eu tenho mais ou menos já guardada na minha cabeça. Vitalino dizia que na terra dele as mãos produziam comida e a cabeça produzia confusão. Então, se você interpreta isso aí, é algo muito profundo. Caçador de gato maracajás, ou gato maracajá, que é como a turma geralmente não diz, caçador de gato maracajá. Essa peça tem uma significação, né, especial. Vitalino começa a fazer as pecinhas dele aos 6 anos de idade, fazendo os brinquedos. E como a mãe dele era loiceira, como eles chamam, e os restinhos de barro ele ia fazendo as peças. E depois Vitalino consegue, os pais levam, porque ele era muito pequeno, ele não foi logo à feira vender, os pais levaram. Depois, aos 9 anos, é que ele começa a ir acompanhar o pai dele e realmente levar as peças, né? Então... eu estou rindo porque a gente está no segundo museu. Faltam 15 minutos. Vamos sair daí e vamos para Abelardo Rodrigues. Vamos lá, vamos embora. Vamos lá. Aqui Pode ir falando, que eu vou voltar aqui a câmera para a gente poder ir mostrando. Muito bem. Aqui é a sala da Vitalino e família. Tá, gente? Façam rápido. Abelardo Rodrigues é um colecionador nascido em Olinda, um dos maiores colecionadores, né? Ele tinha coleção de arte sacra, de arte popular. Ele realmente, alguém que se dedicava, amava a arte. Além de ser uma pessoa que a gente na história encontra muitos elogios, que era um verdadeiro cavalheiro, muito solidário. E aí, Abelardo Rodrigues, o governo do estado traz a Fundarp essa coleção de Abelardo Rodrigues, que tem 112 peças aí nessa sala. Essa coleção de Abelardo, ela representa 9 polos de ceramistas, né? Tem Caruaru, tem Tracunhaém, aí você encontra obras de Zé do Carmo, também falecido recentemente. Você encontra Zezinho de Tracunhaém, você encontra as moringas lá
do pessoal de Caruaru, Ana das Carrancas, você tem, assim, uma beleza estética para você ver a textura do barro, as diferenças regionais do barro. É algo fabuloso. Então, aí é a Sala Abelardo Rodrigues. Vamos dar uma passadinha. Atravessar o pátio e chegar no Museu da Caruá. Vamos encontrar com o Coronel José de Vasconcelos, outra história belíssima. Olha ele. Encontrou? Uma foto histórica aí, que inclusive está no acervo, né? Que mostra justamente todo o conjunto da fábrica. Na sala do museu. Não é? Bem, falar da fábrica de Caruá é a gente voltar no tempo, né? Ver a grandeza que o Coronel José de Vasconcelos, em 1935, proporcionou ao povo de Caruaru. Essa fábrica... Regina, a gente pode dizer, inclusive, que o próprio prédio é o acervo, né? Porque ele teve uma mão muito grande nessa construção desse prédio. Exatamente. Já é de 1935 e todo o complexo, inclusive o Museu do Barro, ele era a casa de máquinas e faz parte de todo esse complexo. Aí nós estamos vendo o relógio ponto, aí as placas que os funcionários colocavam. E ao lado nós temos, logo um pouquinho para lá, nós temos um fichário que no outro encontro nosso, na live, eu ainda comentei que muitas pessoas ainda vêm buscar essa documentação para fins de aposentadoria. Aí é o mobiliário de José de Vasconcelos, né? O Coronel José de Vasconcelos. Um mobiliário belíssimo, é um birô de um peso e de uma madeira assim espetacular, telefone, porque na década de 35, José Vasconcelos consegue instalar linha telefônica, que isso era algo assim, muito difícil, é algo espetacular, é um feitio que ele faz, né? E aí tem esse mobiliário, depois tem as máquinas também, nós temos uma fiadeira que ela é imensa, essa daí é a metradeira, essa é a metradeira. Isso. Continua a metradeira. Tem uma fiadeira que é imensa. Essa aí. Essa é a fiadeira. Essa máquina, ela toma uma parte imensa do museu. Então, José de Vasconcelos, ele traz para Caruaru esse garrafão aí, Isabel, ele contém ainda o óleo que eles lubrificavam as máquinas. Então, é muita história, gente. É muita coisa para se descobrir nesse museu. É muita história, realmente, de um povo que deu a sua contribuição, o seu suor, para que a indústria crescesse. E não só a fábrica, porque José de Vasconcelos, como um grande empreendedor que ele foi, ele construiu uma escola nos arredores da fábrica, ele construiu a Vila Operária para os funcionários. Ele foi um dos primeiros a introduzir nesse sistema, né, industrial um consórcio onde os funcionários que não podiam comprar uma bicicleta, um fogão, uma geladeira, qualquer coisa que precisasse, ele trazia e o funcionário ia pagando. Comenta-se, inclusive aqui nós temos o livro de George, nosso amigo, que ele diz que chegava um caminhão ali com os pedidos dos funcionários. Bicicleta. Agora é bem interessante, porque a geladeira e o fogão não era um dos itens mais pedidos, porque havia realmente um medo muito grande das mulheres, principalmente, que o fogão a gás ia explodir. E a geladeira ia provocar tuberculose. Então,
eram itens que realmente não chegavam muito, né? Mas aí você vê a grandeza do que foi esse projeto, né, para Caruaru. Mais de 50 tem que ser duas lives, viu? Tem que ser duas lives, viu? E vamos pular pro memorial. Cordel. Tu não quer ir pro memorial, não? Vamos pro memorial? Porque se não der tempo... Se você concordar, a gente volta. Eu queria fechar com o memorial. Vamos dar... Você está com o memorial aí, com as fotos do memorial? Estou com tudo aqui. Faltam 5 minutos, 4 minutos para acabar a live. A gente faz... Vamos para o memorial. Não sei se o povo aguenta escutar a gente, viu? Aí o que é que a gente pode fazer? A gente pode ir para o Museu do Cordel e depois fecha a live, abre novamente e aí continua. Aí vai para o Alto do Moura e depois volta para o memorial. E aí a gente combina com o pessoal que está assistindo a live aí, que a gente vai fazer 2 partes. A gente continua nosso roteiro. Certo? Deixa eu mudar aqui. Vamos mudar aqui e a gente já avisa o pessoal. Se fechar, a gente volta. Museu do Cordel, então. Vamos lá. Vamos. O Museu do Cordel, ele foi fundado por Olegário Fernandes da Silva, né? Grande cordelista, um homem muito inteligente, e que ficou conhecido também como o cordelista que era repórter. Né? Por quê? Porque ele gostava de dar as notícias, os fatos novos, ele jogava em forma de cordel. Então, é algo assim, bem ímpar. É uma marca realmente do senhor Olegário Fernandes. E aí a gente pode apenas citar que o Museu do Cordel é uma referência, né, continua sendo uma referência para os artistas, os cordelistas, cantores, emboladores. É um espaço onde a cultura está sempre em efervescência. E uma coisa que eu vou dizer bem rapidinho é um fato que Olegário Fernandes, quando criança, que ia para a feira com o pai dele, de repente o pai procurava ele e não encontrava. Onde era que ia encontrá-lo? Junto dos repentistas, junto dos emboladores. Então, ele amava já. O cordel, para ele já nasce com esse amor, né, pelo cordel. E tem algo que eu gosto muito de deixar bem evidente, de frisar bem. O Museu do Cordel foi o primeiro museu fundado no mundo todo. O primeiro Museu do Cordel está aqui em Caruaru, fundado por Olegário Fernandes da Silva. Então, isso aí foi um feitio grande. Isso aí era um orgulho muito grande que o Olegário tinha. O primeiro Museu do Cordel do mundo está em Caruaru. Aí nós conhecemos o Paulo Pereira, que nos deixou recentemente conhecido como o pendrive do cordel. Esse homem, ele tinha uma memória, ele tinha um talento nato, algo assim insuperável. Você o conheceu e sabe, né? Demais. Então, é um artista completo aí. Ele tinha embolada, composições, poemas, cordéis. Maravilhoso. E tudo de cabeça, né? Maravilhoso. Paulo Pereira foi um dos repentistas, cantador, poeta, que deixou uma marca muito forte, né? E tem feito uma falta muito grande. Então, o cordel é um museu vivo que eu chamo, né? Porque você tem o acervo lá, né? Tem aqui a impressora, vamos dizer assim, né? Que era justamente como eles imprimiam os cordéis. Né? O prelo. Exato. Ele trabalha gravura,
tem a máquina linóleo também. Então, tudo isso eram recursos para que os cordéis saíssem com as capas, né? Esteticamente bonitas, com a impressão da xilogravura. Mas nós, como não temos mais tempo, vamos passar rapidamente para outro museu. Vamos fazer o seguinte, tá já acabando o tempo da live, deixa eu combinar com você e com o pessoal que está assistindo a gente vai continuar, né? Daqui a pouco a live ela vai fechar, porque ela só tem 1 hora, né? Inclusive, pedir a todos que estão assistindo aí, se inscreve no nosso canal, né? Para que a gente possa estar transmitindo essas lives a partir do YouTube. Então, a gente está com um canal no YouTube, né? Já colocou alguns vídeos lá de algumas lives que a gente fez. Inclusive, né, a gente tem Paulo Pereira lá declamando Os Passarinhos, que é um cordel maravilhoso, fantástico. Eu nunca vi isso na minha vida, né? O camarada citar mais de 200 passarinhos numa velocidade, sem errar, sem gaguejar, sem titubear. Né? Então, isso só Paulo Pereira conseguia, né? Exatamente. Então, tá lá no canal do YouTube, né? A gente pede ao pessoal. E a gente vai pedir para vocês, daqui a pouco a live vai fechar, aí a gente vai reabrir a live, aguarda um pouquinho aí, e aí a gente vai contar mais um pouquinho sobre o Alto do Moura, que aí tem a Casa Museu Mestre Vitalino, ainda tem a Casa de Cultura José Condé, né? Memorial Mestre Galdino e o Memorial da Cidade, porque na realidade o Memorial da Cidade é bem interessante, faz todo um apanhado de tudo isso que a gente falou sobre a história de Caruaru. Oi, fala, Regina. Pronto, a gente vai fechar aqui e a gente vai reabrir. Volta aí com a gente para vocês escutarem um pouquinho da história de Caruaru e conhecer e fazer esse tour virtual nos museus da cidade, tá bom? Um abraço aí. Até daqui a pouco, Regina. Espera aí que eu vou fechar e a gente reabre, tá certo? Tá bom. Estou no aguardo. Beleza, pessoal. Então é assim, ó, a gente vai estar encerrando aqui o tempo da live. A gente vai voltar novamente, vai fazer a segunda parte, até porque esses museus que a gente falou aí para vocês, tá certo? Então vamos encerrar aqui e já já eu volto novamente. Fica aí com a gente. Hoje está pronto, aniversário de Caruaru, hein? 163, 163 anos de história, tá certo? Vamos lá, já volto.